Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o Deus que reverte situações está tocando na tua vida agora. No nome de Jesus não há impossíveis para Deus. Oramos para que haja reversão de situações críticas, complexas, complicadas. Oramos para que milagres, intervenção, cura, transformação e salvação toque na tua vida, toque na tua casa, no nome de Jesus. Também oro, Pai, para que o Senhor dê alívio a toda pessoa que está sobrecarregada, a toda pessoa que teve um dia estressante, teve um dia, Senhor, de muitos desafios, está cansada e precisa de um renovo nas suas forças. Precisa, Senhor, de uma tranquilidade, de uma paz no seu interior. E eu te peço, Senhor, coloca a tua mão, Pai, e que a paz de Deus, a unção do Espírito Santo, desfaça completamente o jugo espiritual que essa pessoa está carregando. Dá alívio, Pai. Renova, traz refrigério no nome de Jesus Cristo. E que a glória de Deus entre nessa casa. A glória de Deus entre nesse carro, aonde está sendo ouvida essa oração. Que a presença do Senhor toque e remova tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que traz atraso, tudo aquilo que traz destruição, tudo aquilo que traz perda, no nome de Jesus Cristo. Interrompemos completamente todo tipo de dardo do inimigo, de obra maligna, de confusão, de espírito de contenda, de crítica, de desavença na tua vida, e que o Senhor traga alinhamento, que o Senhor traga restauração e transformação, no nome de Jesus Cristo. Senhor, que a tua presença alinhe as coisas, tudo aquilo que está fora do lugar, coloca para o lugar. Toda pessoa que entrou, Senhor, e que não está se encaixando na nossa vida, ao nosso entorno, Senhor, afasta de nós. Oramos em nome de Jesus, para que a presença do Senhor envolva a nossa casa, envolva nossas decisões e nos guie no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra, eu quero trazer uma reflexão que o Senhor me trouxe aqui nessa oração. Enquanto eu estava orando, o Espírito Santo, estava ministrando coisas no meu interior. Muitas vezes você entra num lugar e quando você tem a unção profética, você carrega a presença de Deus na sua vida, você está cheio de Deus. Se há alguma coisa naquele lugar que está desalinhado da vontade de Deus, Deus começa a alinhar. Existe um alinhamento que é feito pelo Senhor. Só o fato de você entrar ali já vai movimentar as coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente se sente culpado. Depois que talvez você começou num trabalho novo, ou que você começou a frequentar um lugar, e as coisas começaram a se movimentar depois que você entrou. Você não sabe por que isso aconteceu. Mas Deus está na sua vida. Deus está na sua vida. E a presença de Deus na nossa vida, ela traz ajustes para qualquer ambiente, para qualquer lugar. Jesus disse para os seus discípulos que quando eles entrassem numa casa, eles tinham que declarar a paz sobre aquele lugar e se não fossem bem recebidos, a paz iria voltar para eles. Sabe por quê? Porque nós carregamos algo de Deus. Nós carregamos algo de Deus. E a Bíblia diz, falando sobre Abraão, que aqueles que abençoassem a ele seriam abençoados. E aqueles que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados. Nós somos filhos da fé, que nem Abraão. Então essa bênção também está sobre nós. Essa bênção está sobre nós. Por isso, entenda, você carrega algo de Deus. E se as coisas movimentaram com a sua presença em um lugar, é porque essa presença de Deus na sua vida está mexendo nas coisas. Amém? A luz sempre vai incomodar as trevas. A luz sempre vai mexer em qualquer lugar, até em lugares onde já tem a bênção de Deus.
Porque o profético, ele traz alinhamento. O profético traz ajustes. Você andar na presença de Deus, você andar na voz atualizada de Deus, as coisas começam a se mover de uma forma diferente. Eu quero hoje, antes de liberar uma palavra sobre a tua vida, nós estamos nessa campanha até domingo, certo? Levantamos um grande clamor nessa manhã. Na sexta-feira vamos fazer isso de novo. Mas Deus me deu uma palavra que eu sei que vai ser uma bênção na tua vida. Mas eu quero dar o testemunho da Edivânia. Olha que testemunho esse. Ela escreveu assim: e conheci a partir de um compartilhamento em 2021. Olha a importância de você compartilhar. Já começa a compartilhar aí. E fui chamada pelo nome em uma das suas orações. Tive um câncer agressivo e Deus me curou. Veio o abandono e Deus se fez presente. E hoje, depois de muitas orações, recebi a liberação da venda da minha casa. Com Deus no controle das nossas vidas, não precisamos temer. Obrigado por me ensinar a orar e a crer. Edivânia, eu fico muito feliz, porque isso é a mão de Deus na tua vida. Olha quantas bênçãos, cura de câncer, venda da casa, e quando houve a desordem na tua vida, Deus colocou ordem novamente. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Glória a Deus por isso. E você que também tem um testemunho para nos dar, de uma bênção recebida, de uma graça alcançada, mande para nós, mande para a minha equipe. Teu testemunho ali no meu site, www.vinicius17.com.br, tem o nosso contato. Entre em contato com a nossa equipe e manda o seu testemunho para a glória de Deus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Essa palavra está em Provérbios 16:3. E eu sei que as instruções que eu vou dar para você hoje podem mudar a tua vida. Olha o que está escrito: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. É uma bênção ter a bênção de Deus sobre os nossos planos. Agora, você fazer planos sem a bênção de Deus, fora da vontade de Deus, é um perigo. É por isso que existem certos conselhos que podem mudar a sua vida. E um deles é esse: tudo que você fizer, consagre ao Senhor. E se você tiver um sinal de Deus que não deve dar continuidade naquilo que você está planejando, então não dê continuidade. Aprenda a ouvir a Deus. Inclusive, eu falei isso na live das 9 da manhã hoje. Eu falei sobre observar os sinais. Tem gente que luta contra Deus. Tem gente que luta contra a vontade de Deus. E aonde que acaba? Sempre perde. Sempre perde. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, entregamos nosso coração a Jesus, Ele passa a ser Senhor da nossa vida. É como se a gente dissesse assim: Senhor, a partir de hoje eu quero a Tua vontade na minha vida. E quando um cristão ignora a vontade de Deus, não quer saber, ele vai ter as consequências. E essas consequências muitas vezes não é da falta de Deus na vida dele, mas é, sabe, ele ir por caminhos e dizer: Deus, até aqui o Senhor vai comigo, mas daqui ali deixa que eu vou sozinho. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer encontrar você sozinho. O inimigo quer realmente intervir quando você está sozinho. É por isso que nós precisamos da bênção do Senhor, andar na vontade de Deus. É isso que vai fazer a diferença. Eu quero compartilhar algumas verdades aqui com você. Assim como essa de Provérbios, nunca se canse de fazer o bem. Essa é a primeira coisa que eu quero falar para você. Porque a gente faz o bem para as pessoas e às vezes as pessoas não são justas com a gente. Na verdade, são ingratas, acabam falando mal. Eu não sei se já aconteceu isso com você, de você ajudar uma pessoa e aquela pessoa ter a capacidade ainda de falar mal de você. Você ajuda, você faz o que não era da sua obrigação fazer e essa pessoa ainda fala mal de você. E sabe o que a Bíblia diz para nós não nos cansarmos de fazer o bem? Que a seu tempo nós colheremos, a Bíblia diz, no seu tempo, ou seja, no tempo de Deus a gente vai colher. Porque às vezes é cansativo. Você ajuda as pessoas e sabe, às vezes tudo que você recebe é uma crítica, tudo que você recebe uma rejeição, às vezes o que você recebe, sabe, é ingratidão, e isso dói. Você faz tanto bem para as pessoas
e está sempre semeando aqui, semeando lá, e ajuda, e no momento mais difícil você está lá com elas, e de repente, sabe, você se vê cansado de fazer o bem. Mas a Bíblia diz, para não nos cansarmos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos. No tempo de Deus. Não deixe de crer que a colheita vem. A colheita vem. Ela vem. Ela pode não vir na hora que você pensa, mas ela vai vir. Então, todo o bem que você está plantando, todo o bem que você fez, deixa. Não fica falando disso. Não fica, sabe, anunciando aos quatro ventos, ou falando como as pessoas forem gratas com você, forem justas com você. Isso não te ajuda em nada. Isso não te ajuda. O que você tem que fazer é continuar fazendo bem e esperando as colheitas do Senhor, porque elas vêm. Eu posso afirmar para você, as pessoas que mais me prejudicaram, eu tendo feito bem para elas, o que eu fiz por elas, Deus tornou em bem na minha vida. Então, é uma bênção que vem do alto, certo? E claro, Deus pode usar pessoas para nos abençoar, Deus pode usar situações para nos abençoar, Deus pode nos abençoar nos nossos negócios, mas a colheita ela vai vir de várias formas para você. Então, continue fazendo bem. Escreva aqui nos comentários, continue fazendo o bem. Não se canse de fazer o bem. A segunda verdade que eu quero compartilhar com você é que, apesar das dificuldades, seja fiel aos princípios. Quando enfrentamos muitas coisas ruins, nós somos tentados a quebrar princípios, como mentir, sabe? Até mesmo tentar de alguma maneira passar na frente de alguém de forma injusta. Você enfrenta tanta dificuldade que você pensa, sabe, como que eu vou me manter a esse princípio se eu estou sendo prejudicado? Toda pessoa que se mantém fiel aos princípios, ela nunca vai ser prejudicada. Aí você diz assim, não, mas isso não pode. Quando a gente é fiel aos princípios, alguma coisa a gente perde. Não é perda, é ganho. Não é perda quando você diz não para uma coisa errada. Você pode, sabe, se privar de algo ali, mas lá na frente você vai ganhar. Eu perdi oportunidades de ganhar muito recurso, mas eram oportunidades que me levavam a quebrar princípios. E Deus sempre me abençoou de outra forma. Sempre. Deus sempre me abençoou de outra forma. Por isso, guarda essa palavra no teu coração. Se você se manter fiel aos teus princípios, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tentações, que elas vêm a todos, fique firme, porque se manter fiel aos princípios vai lhe catapultar para um destino profético, vai lhe abençoar, você vai receber aumento, você vai ser abençoado, Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho e sabe, tem coisas que acontecem na nossa vida que é só Deus, gente. É só Deus que move alguns corações, é só Deus que abre certas portas, é só Deus que dá algumas oportunidades. Quer ver? A todo momento, eu e você estamos aqui nesse mundo e podemos estar sujeitos a oportunidades. Agora, quando você tem sementes plantadas, você cumpre princípios, tem oportunidades que era para os outros, que Deus traz para você. E Deus usa alguém para lembrar de você uma coisa, Deus usa alguém, sabe, para trazer uma palavra, Deus usa alguém para lhe dar uma oportunidade, Deus usa alguém para te abençoar. Deus toca no coração de alguém, Deus faz alguma coisa, por quê? Porque você se manteve fiel aos princípios durante a dificuldade. Uma outra coisa que eu aprendo, pequenas palavras fecham grandes portas. É muito ruim quando você não usa de sabedoria nas suas conversas. Então, ouça bastante, fale pouco. Tem gente que não é feliz nas suas colocações, e isso fecha portas. Certa feita, eu fiquei me perguntando por que certas portas se fecham para algumas pessoas que não fazem nada de errado e continuam fiel aos seus princípios, mas tem certas portas que se fecham. E daí o Espírito Santo me falou. Palavras que não foram bem aceitas. Ou seja, mal colocadas. Mal colocadas.
Palavras mal colocadas fecham grandes portas. Então, quando você estiver vendendo alguma coisa, quando você estiver numa conexão, quando você estiver jantando com alguém, quando você estiver num grupo de amigos, as nossas palavras, elas têm que ser medidas. Elas têm que ser medidas com sabedoria. Medidas com, sabe, os princípios de Deus. Você não pode falar tudo o que você pensa. Você não pode falar tudo o que você pensa, você não pode ser agressivo ao ponto, sabe, de se indispor. Às vezes você se indispõe com uma pessoa por uma coisa boba. Você se indispõe com alguém, com algo, por uma coisa que, sabe, não tinha valor nenhum. Mas você se indispôs. Você se indispôs, você acabou, de alguma maneira, falando demais. E isso lhe atrapalhou. Isso trouxe perdas para a sua vida. E para encerrar, a quarta coisa que eu queria falar para você é pare de reclamar dos problemas. Nós não podemos ser murmuradores. Nós não podemos ficar reclamando, sabe, de todo o negativo que acontece. Nós temos que entregar o negativo para Deus, mas não ficar verbalizando isso. Algumas pessoas, por reclamarem demais, elas estão atraindo o que não presta para a vida delas. Porque, sabe, se Deus tem sido bom com você, por que você está reclamando dos seus problemas? Se Ele vai lhe dar graça para resolver, se Ele vai intervir em muitos desses problemas, se Ele vai tornar esses problemas em nada. É exatamente isso. Quando você segue a Deus, você caminha com Jesus, Ele torna esses problemas em nada. Então, quando você reclama, sabe, nós não podemos nos apresentar diariamente a Deus como vítimas, mas como mais do que vencedores. Você é filho do Altíssimo. Deus não te chamou para viver no mediano, para ser mediano. Deus chamou você para ser mais do que vencedor. Aleluia! Pega essa palavra como uma palavra profética para a sua vida. Deus lhe chamou para ser mais, muito mais que vencedor. Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Então, pare de reclamar. Isso até é um pouco ingrato da nossa parte, quando a gente reclama demais. E reclama que as coisas não estão bem, e reclama que, sabe, lá na empresa as pessoas estão com problema conosco e que nada dá certo pra gente e que o dia está nublado e você reclama que está com problema aqui, problema acolá, e essas coisas é para falar em oração, não é para verbalizar, certo? O que você tem que verbalizar é gratidão, o que você tem que verbalizar é que Deus está com você, que Deus está cuidando desses problemas e que não existe nada maior do que Deus na tua vida e que o Senhor já está revertendo situações. Nós temos que ter essa palavra na nossa boca. Eu deixo essa palavra para você, amém? Espero que essa palavra tenha ajudado. Quero pedir a cada pessoa que entrou aqui a deixar curtida aqui no vídeo, porque agora nós vamos orar, amém? Deixa a sua curtida aqui e, se você puder, compartilha com o máximo de pessoas agora essa oração. Manda para os teus amigos, parentes, grupos, redes sociais. Faça como essa pessoa que mandou a minha oração para a Edivânia. Ela conheceu a palavra através de um compartilhamento. Então, glória a Deus por isso. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Que Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários toda a situação na tua vida
que precisa ser revertido. Talvez algo chegou num ponto crítico na tua vida, que você precisa de uma intervenção de Deus agora. Coloca aqui nos comentários que nós vamos orar. Amém? Eu quero pedir para você está sendo abençoado aqui nessa oração. Amém? Eu sei disso. Eu sei que você está abençoado. Então compartilha com outras pessoas. Amém? Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E eu também quero pedir as suas orações. Nós estamos com um programa de televisão na Bandeirantes, de segunda a sexta, e todo sábado na Rede TV. É um desafio para nós. Nós encaramos esse desafio porque sabemos Deus está à frente disso. Por quanto tempo? Eu não sei. Mas eu estou me esforçando para ficar o máximo de tempo que eu puder, abençoando a vida das pessoas. Esse é o meu propósito. Ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus, ser um intercessor na vida delas. E se Deus está falando no seu coração, de você ser um intercessor do meu ministério, ore por mim nas suas orações. Amém? Ore por mim. Eu preciso de oração. Imagina, você muitas vezes ora por alguém, por uma pessoa, e você já sente. Você sente muitas vezes a contrariedade. Agora imagina, eu estou orando por milhões de pessoas todos os dias. É por isso que eu preciso da sua oração. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti agora essa família, apresento diante de Ti esta casa e oro para que todo mal, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro neste momento para que toda situação, Senhor, que está, Senhor, difícil, crítica, talvez um problema complicado, uma situação complexa, que haja uma intervenção do céu agora na vida dessa pessoa. Eu oro por uma intervenção sobrenatural em nome de Jesus. Senhor, que caia por terra todo tipo de levante, todo tipo de ataque, todo tipo de crítica, de opressão, tudo aquilo que tem se levantado contra a vida deste homem e dessa mulher, que cesse agora em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti, Pai, toda a situação de saúde, toda a situação, Senhor, financeira, toda a situação de casamento, de filhos, ou até mesmo, meu Deus, outro problema com pessoas. E oramos em nome de Jesus para que o Deus que reverte situações, que reverte quadros, entre com intervenção, com cura, com milagre, com maravilhas, no nome de Jesus Cristo. Eu também quero liberar uma palavra, Pai. E a palavra é cura. Cura, Senhor, para aquilo que não existe cura. Milagre para aquilo, Pai, que chegou num ponto aonde é irreversível aos olhos humanos. Agora, toque-os, Jesus, com o Teu poder. Toque-os com o Teu poder e traga um renovo de forças, Pai. Essa pessoa que está orando junto comigo, que ela receba uma unção de Deus sobre a vida dela agora. Que o jugo seja quebrado, o peso seja quebrado, a opressão seja quebrada e que entre na vida dessa pessoa agora a força de Deus, a paz sobrenatural do Espírito Santo, a alegria do Senhor na vida dela, no nome de Jesus. Senhor, toque-os com o Teu poder. E aquele que sente solidão, aquele, Senhor, que sente um vazio na sua alma, que a presença de Jesus preencha cada espaço da sua vida agora, no nome de Jesus. Eu também oro para que o Senhor traga salvação a esta casa. Todos aqueles, Pai, que ainda não Te conhecem, que sejam salvos, que conheçam a Jesus. Eu oro também, Pai, por aqueles que acabaram se afastando da fé, que estão em outros caminhos, estão caminhos errados, Pai. Eu oro para que haja uma reversão. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor reverta essa condição. E traga eles de volta ao centro da Tua vontade. No nome de Jesus eu os abençoo, Pai. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa oração? Então compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder essa oração. Deus te guarde, Deus te proteja, que a mão poderosa do Senhor seja sobre ti. E não esquece de compartilhar paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.